Pintar as paredes com um tom diferente, instalar quadros ou trocar as capas de almofadas são mudanças simples, mas que fazem toda a diferença no visual e no astral da casa. Acesse telhanorte.com.br e confira como deixar o seu cantinho ainda mais bonito. Usando o cupom AMARMATERNIDADE, você ganha 10% de desconto nas compras online. Criei uma responsabilidade desde muito cedo, pois comecei a trabalhar aos 9 anos. Minha mãe sempre foi e será sempre meu maior suporte para que consiga enfrentar todas as batalhas da vida. Sem ela ao meu lado, eu não seria nada. Hoje estamos com a Pietra Quintela, de 14 anos, que começou sua carreira como atriz aos 9 anos. Ela é conhecida por estrelar a novela Aventuras de Poliana, com a Lorena. Ela também trouxe a mãe, a Débora Quintela, e juntas vamos bater um bate-papo super gostoso sobre o cotidiano de mãe e filha dentro do mundo artístico. Bom, não preciso nem agradecer. E não, você acha que eu conto que a gente esperou muitos meses para ter você? Conto. Gente, obrigada. Sei que a agenda da Pi é corridíssima. A gente ficou esperando porque a Débora, além de ser minha amiga há mais de 20 anos, sim, eu já tinha falado uma vez para você que eu queria fazer essa relação de adolescente, exato, mãe e filha. Mesmo a Pietra sendo ou não do meio artístico, a gente conta histórias reais no programa, mas a gente adora abordar esses temas relevantes, assim, de uma relação mesmo, né? De uma mãe, de uma filha adolescente. Acho que muitas de nós, inclusive as que assistem, estão passando por isso. Sim, e tem desafios, tem muitos desafios. Exato. Então vamos começar por você. Sim. Você é casada com o Quintela, meu amigo. E vocês têm 3 filhos. 3 filhos. O Luca, o Caio e ela, que a gente estava falando antes da entrevista sobre esses desafios. Como é que foi, assim, ter 3 filhos seguidos e passar por essas fases de adolescência, puberdade? Hoje você já tem um mais velho que já é, vamos dizer, maior de idade. Exato. Você está com a sua filha no auge da adolescência. Como é que foi? Conta um pouquinho de cada um. Eu falo que a palavra tem poder, né? E eu sempre falei, desde pequena, que eu queria ter 3 filhos. Minha mãe tem 4, eu falava, eu queria ter 3, sempre quis ter 3. Aí depois que você tem 1, você pensa bem, aí você tem 2, acho que 2 é um número muito bom. Só que eram 2 meninos, eu sempre quis ter menina. Porque o Caio, quando eu fiz sexagem fetal dele, que é o meu segundo, deu que era menina. Aí eu até voltei depois de uma semana porque eu ia viajar, queria comprar alguma coisa de enxoval fora e tal. E deu de novo que era uma menina. Mas isso foi erro de laboratório. Falou que é muito difícil acontecer 0, alguma coisa, só que eu acho que deve ter pego o meu... Enfim, eu não sei, alguma coisa assim que deu errado, que é muito difícil acontecer. Mas eu fui pra Paris e comprei todo o enxoval rosa. Você não sabia dessa história, Marcos? Eu lembro que você falou isso numa entrevista pra alguém, agora sim, tá me remetendo. É muito engraçado, porque realmente, imagina, 16 anos atrás, 15, né? Mais ou menos uns 15 anos, era bem no início da sexagem, mas é muito difícil de dar errado. Sei. E aí comprei tudo rosa, vestidinho, aí o Marco ainda falava, mas para de comprar tudo rosa. Eu falei, mas azul eu já tenho, né, em casa, eu quero rosa. Enfim, chegamos e ela já chamava Pietra. Ela sempre quis esse nome. Eu queria esse nome. E o bom é que quando eles chegaram de viagem, os meus avós penduraram uma placa em casa escrito bem-vinda, papai, mamãe e Pietra. E assinaram o look. Depois de umas 2 semanas, 3 semanas, eu fui fazer ultrassom morfológico, que é o mais importante, né? Que você consegue ver certinho se tá tudo bem, se a criança está saudável realmente. E o médico, que é o mesmo que fez do Luca, fiz todos com ele, ele falou, parabéns, é mais um menino. Eu, oi? Como assim? É um menino? Eu falei, não é um menino. Falei, doutora, eu fiz sexagem fetal 2 vezes. Ele falou, não, então eu prefiro acreditar no sangue. Pode ser que eu esteja errado. Tá. Eu acho que eu vi um pipizinho, mas assim, volta daqui uma semana. Voltei, ele falou, não, é um menino. Então não tinha nem nome, eu já tinha enxoval, não tinha nome. Aí a gente ficou, e agora, nome, enfim. Então assim, eu já tinha essa ideia de ter uma menina, já tinha nome, já tinha enxoval, mas eu falei, paciência, Deus quer 2 meninos, tá ótimo. Mas aí uma curiosidade, você guardou? Guardei tudo, mas eu não sabia se eu queria o terceiro. Mas você guardou? Eu guardei tudo. Guardei tudo, falei, não sei, mas assim, quando você tem 2 meninos ainda, menino tem muita energia, né? A casa fica cheia. Aí eu repensei, enfim, e aí ela veio no susto. Ó, que bom. Sem querer, querendo. Ô Pi, hoje você tem 14, e eu Sim. conheço você desde que você estava na barriga da sua mãe, então isso pra mim é um pouco surreal, como eu tô ficando velha. Estamos. Você começou a se interessar pela carreira artística antes dos 9
ou só quando você começou a trabalhar? Então, minha mãe, ela me colocou pra desfilar desde pequena, então eu já fazia algumas fotos, essas fotos que guarda pra família, assim, mas eu sempre gostei muito, então eu sempre fiz foto, catálogo, campanha desde pequena. Eu fiz minha primeira propaganda com 6 anos de idade e minha mãe sempre me acompanhava em tudo, normalmente as coisas eram muito longes, esse negócio de campanha, a gente acordava muito cedo pra ir. Assim, eu ia dormindo no carro, tadinha, minha mãe que tinha que ficar acordada. Mas você tinha paixão por atuar ou você gostava da câmera como modelo e para fazer campanha? Então, eu sempre gostei muito da câmera em si. Eu sempre me dei bem muito na frente de câmera, então eu sempre fui super, tipo, espontânea. Eu sempre falei muito bem, sempre fui muito comunicativa. E eu lidava muito bem com a câmera, então eu era super fotogênica. Você acha que essa veia de atuar... Porque é isso que você falou, a gente nasce comunicativo também, adora comunicação, mas disso, a fazer disso uma profissão, você se lapidou ou você acha que você só nasceu e mandou bala, assim, na profissão? Eu sempre gostei muito de câmera, eu sempre gostei muito de moda, na verdade, eu gosto muito de moda, é uma das minhas paixões, sem ser atuação. Mas eu acho que foi uma coisa assim que eu nasci, porque nunca foram os meus pais que falaram, meu, você tem que fazer. Ainda mais meu pai que fez na adolescência, ele sempre teve meio pé atrás, porque ele trabalhava muito, Sim. passava muito tempo fora de casa. Então nunca foram meus pais que falaram, você tem que ser atriz, você tem que fazer teste pra tal novela. Eu sempre me interessei muito por isso, acho que minha mãe sempre me viu nisso, porque eu sempre falava muito pra ela sobre isso. E daí acabou que engatou, eu passei pra novela e eu sou apaixonada, eu amo fazer. Muita gente pergunta assim, se a gente que perde a infância, porque a gente tipo não brinca, não tem nem pra brincar, mas além de eu ter tempo pra fazer muita coisa fora da novela, minha agenda é mais apertada, mas eu nunca deixei de fazer alguma coisa que eu gostasse por conta da novela. Pra mim é uma paixão e a gente se diverte muito lá entre si. Então a gente estuda lá, a gente estuda juntos, como tem gente mais velha, tem gente mais novo, as pessoas mais velhas me ajudam a estudar, então a gente estuda lá, a gente lê, a gente joga, a gente conversa. Débora, em algum momento, tirando a beleza e essa desenvoltura, né? Porque isso muita gente tem, né? Já essa desenvoltura, essa facilidade. Você já tinha esse feeling que ela tinha uma veia artística? Como pai? Então, foi muito dela mesmo, isso, engraçado, né? Às vezes a gente acha, as pessoas acham até, que é sempre o empurrão dos pais, muitas vezes mas a Pietra, ela tinha um iPadzinho em casa, e ela pegava o iPad, voltava da escola e ficava horas falando com a câmera, como se ela tivesse um canal. E aí eu passava e ela falava assim, como que é? Era assim, eu tinha... Com que idade? Com tipo 6. Ah, pequena. 6 anos. Pitiquinha, Bem pequenininha, 5, eu pegava um anos. iPad e eu gravava fingindo, tipo, ai, muito obrigada pelos 20 milhões de seguidores. Não, Já profetizou. eu juro que eu tenho isso. A gente olha e fala inacreditável, porque ela falava tão bem. Aí o que aconteceu? Ela foi chamada para fazer um teste de um canal, para apresentar um canal chamado Mundo da Menina, muito antes da novela, que era uma graça o canal. E aí eu falei, Pi, você que faz esse canal aí, seu fictício, eu acho que você vai curtir muito. Ela falou, mãe, eu amo o Mundo da Menina, eu já conheço. Eu falei, É um sério? canal de TV? Canal do YouTube, de YouTube, que tem muitos milhões sim. É muito conhecido. São várias meninas que vão lá Que gravar vão vídeo. apresentar, contratadas, Sim. Quando ela foi fazer o teste, ela chegou lá, eles explicaram um pouquinho o que seria, falaram o texto pra ela, e ela fez como se ela fizesse aquilo há anos. Eles falaram assim... É que na verdade eu fazia, né? Só que não Exato. imaginava. Uma coisa Falaram, ligar uma não luz é de possível, estúdio. Pietra, você já gravou, você tá em casa. Ela falou, não, é porque eu realmente já faço isso. Eu falava, ela achava que ela tinha um canal dela. Quando ela foi chamada para fazer o teste do SBT, ela já tinha essa, né, é diferente um pouco, porque você contracena com outra pessoa e você não olha pra câmera. Sim, sim. Né? Mas, assim, isso ela em 2 minutos... Então, eu acho que ela é dela mesmo. Ela ficou, assim, desde pequenininha, fazendo um canal que ela inventou e até que surgiu realmente uma oportunidade. Então, acho que ela... Você fez algum curso? Você está fazendo ou foi só a sua intuição e a prática do dia a dia na câmera, né? Então, como minha mãe falou, foi uma coisa que eu sempre quis muito, uma coisa que sempre foi muito minha. E engraçado que eu nunca tinha feito nada, nunca tinha feito aula de teatro, curso, canto, nada, aula de nada. E eu lembro que quando eu comecei a me interessar por isso, que quando eu fiz o teste no SBT, até depois de fazer o teste, eu comecei a fazer aula de teatro na minha escola, assim, que eu fiquei com muita vontade. Mas eu nunca tinha feito, assim, nada
Nada. Foi assim de mim mesmo. Na hora eu fiz o teste, passei. Mas uma coisa que me ajudou muito é que o SBT, antes de você começar a gravar novela, quando você passa pra uma novela, eles têm um workshop o meu durou 1 mês e meio, 2 meses? Durante as férias inteiras. Um workshop durante as férias inteiras, que foi muito bom pra mim, que tinha aula de expressão corporal, tinha aula de interpretação, de canto, de dança, tinha várias aulas, a gente ia todos os dias fazer, e eu amo fazer. A sua mãe, além de ser sua melhor amiga, é sua empresária e te auxilia em tudo, né? Imagino que seja um norte pra você. Qual que você acha que é a maior vantagem? Fora todas, do amor, do afeto, né? Que não é uma empresária X, é sua mãe. Qual que você acha que é a maior vantagem de ter ela ao seu lado durante todo o trabalho? Eu acho que a maior vantagem é que a gente acaba tendo uma relação muito aberta. Então, assim, eu conto tudo pra ela, ela me conta tudo, porque a gente tá o tempo todo lá. Então eu consigo discutir, às vezes se ela não entendesse muito sobre isso, ou se não fosse ela que me acompanhasse, se não fosse ela que tava sabendo tudo, se fosse eu que cuidasse sozinha do meu Instagram, às vezes eu não poderia, tipo, falar tanto com ela sobre isso do meu trabalho. E como é maior parte da minha vida isso é a escola, como isso é grande parte da minha vida e eu sou muito nova, então, por exemplo, as minhas amigas que eu converso sobre isso são amigas da novela, porque minhas amigas da escola não entendem muito sobre isso, eu também nem gosto de ficar falando muito com elas sobre isso, porque elas vão ficar meio perdidas, às vezes eu fico falando, não, porque daí ontem eu tive gravação no Estúdio 7, frente 2, elas falam, o que é Estúdio 7 aqui à frente 2? Então é bom que eu consigo falar muito com a minha mãe, assim, conversar sobre tudo com ela e que a gente acaba ficando muito mais tempo juntas. Então a gente tá o tempo todo juntas, indo em tudo, gravação, mas de resto, todos os trabalhos a gente tá sempre juntas. E teu pai? O que ele acha da tua carreira? Ele fica exibido, ele fica orgulhoso, ele gosta, ele tem ciúmes, como é que é? Então, meu pai, no começo, ele era meio, como eu falei, meio pé atrás, porque ele trabalhou com isso a infância dele inteira. Sim, mas só em que outras condições. Em outras condições, era outro mundo. Hoje em dia tudo é muito... Hoje em dia sempre tem um acompanhante te acompanhando, não pode trabalhar mais de 6 horas. Então é tudo muito assim, perfeitinho. É tudo o juizado, assim, eles pegam muito no pé em questão da escola, se você tá indo bem na escola, do boletim, isso é das importante notas. falar aqui, porque muitas mães mandam direct, como devem mandar pra você, minha filha, saiu não há pouco tempo, mas foi regulamentado que você precisa cumprir X horas e quem te contrata precisa estar, o boletim precisa estar bom. Sim, o SBT tá toda hora pedindo um boletim pra gente, porque se eles começam a ver... Uma coisa foi a pandemia, que acho que a pandemia desestabilizou todo mundo na escola, mas se eles veem que você tá assim, indo muito bem na escola, você entra na novela e suas notas começam a cair, suas faltas começam a aumentar, eles começam, consequentemente, a diminuir seu número de cenas, porque eles veem que você não tá conseguindo conciliar os dois, e eles sempre falam, escola em primeiro lugar, estudo em primeiro lugar, então muita gente que tem essa preocupação pode ficar totalmente tranquilo, porque a gente tem que ter esse dever de conciliar a escola com a novela, tanto que eu falei que a gente estuda super no SBT, eu peço ajuda dos mais velhos, quando não tem tempo de fazer em casa, faço lição lá. Então eles fazem toda uma logística. A gente tem 2 psicólogas, a psicóloga nossa e a assistente dela, que ficam lá pra se a gente precisar de qualquer coisa. Então é tudo assim, muito correto. E teu pai no fim do dia, então entendeu que tá tudo certo e tá orgulhoso? Meu pai, ele era em outras condições, era totalmente diferente, então ele sempre teve um pé atrás, tipo... Em questão dele, que ele viajava muito, ele ficava muito tempo fora de casa, mas como ele viu que agora é outro mundo, qualquer lugar que ele vai, a primeira coisa que ele fala é sobre mim. Quando a gente vê alguma entrevista, qualquer coisa... olha pra outra e fala, pronto, ele começou. Como assim? Quando ele tá com algum amigo, ou numa entrevista, a primeira coisa que ele fala sempre é sobre mim. Bom. Então, assim, ele é um pai muito... Aqueles pais orgulhoso mesmo. Que assim. bom, é pra ser mesmo. Mas a empresária que cuida é você. Ele usa o Marcos é um mega publicitário, empresário, já pedi vários conselhos pra ele. Ele cuida diretamente da tua carreira ou isso é só sua mãe que faz? Não, minha mãe que cuida diretamente da minha carreira, porque também meu pai, ele tem muito trabalho, então ele tá toda hora fazendo reunião, um monte de coisa, mas ele sempre quando a gente pede, porque ele entende muito disso. Como é que é pra você, né, dar sequência pra uma personagem que te fez ser reconhecida? Porque às vezes não só não teria essa continuidade, como você poderia não ter sido chamada, né? Sim. Então isso é incrível, né? Tipo filme 1, filme 2, filme 3. Exato. É muito bizarro pensar, porque algumas pessoas do elenco não continuaram pra segunda fase. Teve uma coisa que também foi muito bom, é que a pandemia foi
foi uma coisa ruim pra todo mundo, claro. Mas em questão do tempo da novela, ajudou, porque de As Aventuras de Poliana pra Poliana Moça iam ter que passar mais ou menos uns 2 anos. E foi o tempo da pandemia. Então acabou que todo mundo cresceu, todo mundo evoluiu. Então eu acho muito legal da continuação, ver a minha personagem, que eu fazia tão novinha. Eu entrei na novela com 9 anos, minha personagem no ar tinha 7. E ela também amadureceu muito. Por mais que você tenha que apresentar boas notas, você tem uma demanda de decorar texto, que não é uma coisa fácil. Eu, por exemplo, tenho déficit de atenção. Foi um dos motivos que eu parei de fazer, que eu não quero mais fazer novela. Então, em questão de decorar texto, pra mim, assim, isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu decoro texto faz muito tempo, então a minha mãe, ela até fica, Pietra, como assim? Porque eu decoro texto no carro do SBT, então... É só no tempo de... no carro, indo pro SBT, demora uns 20 minutos pra chegar no SBT, eu decoro meus textos, não porque pega no texto. Juro que só de eu passar o olho, eu já decoro. Isso é dom. Sei que não é Dia das Mães, mas todo dia é dia de dizer coisas que a gente ama ouvir, ama falar. O que você quer dizer pra Pietra como sua filha? Ai, Pipi, eu falo todo dia, sabia? Eu falo muito pra ela, que eu tenho muito orgulho dela, da pessoa que ela é, que muito mais, e ela repete isso nas entrevistas, é engraçado que ela ouve muito o que eu falo, que muito mais do que bonita por fora, que todo mundo sabe, não preciso eu falar, ela é muito mais bonita por dentro, de verdade. Ela é uma pessoa muito especial, muito do bem, muito íntegra, muito correta, muito capaz. Eu tenho um orgulho imenso mesmo, de verdade. Pra ter. Imenso. E você? O que você tem pra dizer pra sua mãe? Então, eu acho que dizer que a gente... Quero saber o que você tem pra dizer pra sua mãe que você nunca disse antes publicamente. Eu nunca disse antes. É que eu acho que grande parte disso que ela falou foi coisa que eu aprendi com ela, porque a minha mãe é uma pessoa que sempre me fala, ela até falou aqui, que o mais importante de tudo é a essência, ter humildade sempre, pé no chão, e eu acho que a minha mãe, ela é muito assim. Além que eu acho que a minha mãe, assim, ela é uma pessoa que tá sempre muito feliz, então ela é alegria em pessoa, gente, ela tá sempre com pique pra tudo, é uma coisa surreal. Vamos a tal lugar, vamos agora. Mas assim, mesmo em momentos difíceis, ela sempre tá feliz, nunca quer ficar pra baixo. Bom, vocês duas, um presente uma na vida da outra, né? Muito. Porque a vida é tão boa, né, gente? Tem, obviamente, altos e baixos, não é tudo perfeito, mas assim, eu só falo pra ela, a primeira coisa do dia é agradecer. Exato. Eu falo, gratidão é a palavra que a gente não pode sempre nunca, pode parecer sempre. Não é. Sexta é meu aniversário, e pessoas, o que você vai pedir? Eu falo, não vou pedir nada, só vou agradecer. É isso. Que a pandemia mostrou pra gente a finitude, como é breve esse intervalo da vida e a morte, que a gente tem que aproveitar cada momento. Então, cada vez mais eu tô agradecendo por poder criar minha filha sozinha, por poder estar aqui. Muito lindo ver a relação de verdade de vocês, a maternidade sendo exercida fielmente, sem terceirizar. Você é uma menina muito linda mesmo, muito mais por dentro, que você continue trilhando o teu caminho, fazendo as coisas que você ama, com muito sucesso, muita responsabilidade, que eu já sei que você tem. Amém. E você, minha amiga querida, obrigada mesmo, obrigada, tá? Foi muito bom ter vocês duas aqui. Um presente. Obrigada. Eu amei. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!